Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui mais uma noite de terça-feira. E o desejo dele é sempre nos alimentar. O desejo dele é sempre trazer uma palavra ao nosso coração que desperte a nossa consciência e nos faça decididos e comprometidos com o reino. Que haja dentro de nós esse desejo de ser encontrado pelo Senhor. Nós escutamos a liturgia da palavra desta terça-feira, as leituras que foram proclamadas, e nelas nós contemplamos a dimensão da misericórdia de Deus, de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que vai ao nosso encontro, mesmo quando nós nos encontramos na condição de ovelhas perdidas. Jesus conta hoje no Evangelho uma parábola. Ele diz: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Então, quando Jesus conta esta busca de outras coisas, em busca de outros senhores, em busca de outros redis, podem levar-nos a uma condição de sofrimento, de ferida. Mas o importante é percebermos a dimensão de um Deus que nos alcança, de um Deus que não desistiu de nós, mas Ele vai ao nosso encontro. É uma imagem muito bonita, meus irmãos. Essa imagem que aparece hoje no Evangelho, ela também desperta o nosso coração para contemplar a grandeza da generosidade de Deus para conosco. Ele vem ao meu encontro. Ele não desistiu da minha história, mesmo quando eu me vejo numa condição de perdição e eu não sei como voltar, porque uma vez, quando a gente sai do redil, nós também temos uma dificuldade danada de voltar, porque nós vamos perdendo a noção do retorno, nós vamos criando medos. Nós tantas vezes não sabemos voltar. Por isso que Jesus repetidamente, quando fala do seu rebanho, ele usa a imagem da ovelha. Porque a ovelha é um animal sensível, que não tem muita noção. Ele tem um instinto muito diminuído. A ovelha não tem um instinto elevado como outros animais. Ela se perde facilmente, ela se desgarra facilmente, porque ela tem uma certa necessidade do pastor. A ovelha tem a necessidade do pastor. É um animal que cria uma certa dependência com o seu pastor. E por isso Jesus usa essa imagem para dizer que o seu rebanho, a imagem do seu rebanho é a imagem da ovelha, para dizer que nós também sozinhos, nós nos perdemos. Nós necessitamos do pastor para nos orientar, nós precisamos do pastor para nos conduzir, nós precisamos do pastor para nos alimentar. E quando a gente se perde do pastor, a ovelha, ela vai entrando num processo de ferida, ela vai se ferindo, ela não tem a autodefesa. O lobo, ele pega muito fácil a ovelha. Ela não tem, a ovelha, ela não tem esse instinto de autodefesa. E é assim muitas vezes que acontece conosco. O lobo, que é a dimensão do pecado, nos pega facilmente, porque em relação ao lobo, ao pecado,
parece que nós não temos essa autodefesa. Nós temos muitas vezes dificuldade de nos afastar do lobo, do pecado. Por isso nós precisamos do pastor. Mas é extraordinário, meus irmãos, entender que o pastor que cuida da ovelha é um pastor muito generoso, é um pastor muito misericordioso. Ele incansavelmente vai buscar a ovelha. Olha que bonito, Jesus está dizendo para nós nessa noite: incansavelmente Ele tem nos buscado, incansavelmente Ele tem ido ao nosso encontro, porque o nosso lugar é no redil do Senhor. O sentido da nossa existência está exatamente em estar no lugar certo. A ovelha, ela vai se nutrindo e ela vai crescendo se de fato ela está no lugar certo, se de fato ela está sendo alimentada da maneira correta. Então o sentido da nossa existência e o desenvolvimento daquilo que somos exige também que nós estejamos no lugar certo e nos alimentando da forma correta. Não estando no lugar certo e não nos alimentando da forma correta, vai nos levar a um processo de quê? De adoecimento. Nós vamos definhando, assim como a ovelha, quando ela se desgarra do grupo, quando ela sai do redil, ela se perde e ela não tem autodefesa, então ela cai no precipício facilmente. Então ela precisa do pastor. E esse pastor não é qualquer pastor, ele tem sensibilidade. Ele sai à procura dessa ovelha incansavelmente. E quando ele encontra essa ovelha, o que é que ele faz com essa ovelha? Ele não pega o seu bastão e bate na ovelha porque ela se perdeu, porque ela deu trabalho a ele. Ele não espanca a ovelha, né, porque ela atrapalhou o tempo dele. Ele não vai escarnecer contra a ovelha. Assim como muitas vezes, não sei se você já passou pela experiência, eu não sei se você já se perdeu de alguém, ou você perdeu alguém, e quando a gente perde alguém, a gente fica apreensivo à procura dessa pessoa, mas quando a gente encontra, parece que sobe um ódio, a gente quer matar essa pessoa, a gente quer bater nessa pessoa. Não sei se você já passou por uma experiência assim, de ser perdido ou perder alguém. Mas olha que bonito, com Jesus não é assim. Às vezes a mãe que perde o filho, ela fica louca procurando o filho, porque ela tem uma responsabilidade para com ele. Mas às vezes quando a mãe encontra o filho, ela fica brava, e ela bate no filho porque ele se perdeu. Hoje no Evangelho tem uma postura diferente do Mestre. A postura dele é nos pegar nos braços e colocar-nos no colo. Olha que bonito. E ele nos traz. Isso significa dizer o quê, Padre? Que ele nos traz para perto de nós para dizer: você me pertence. E por isso eu perco o tempo que for preciso. Eu me canso o que for necessário me cansar. Mas olha que bonito, é extraordinário o Evangelho de hoje. Porque o Pai não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Então quando Ele nos encontra, Ele nos ama. Quando Ele nos encontra, você lembra da parábola do filho pródigo? O filho que foi embora da casa do pai, que pegou sua herança, porque achou que queria viver mais livre fora da casa do pai. E ele foi para um lugar distante, e ele gastou os bens da sua herança, e depois ele
definhou e ele voltou para casa. E ele pensava no caminho: não sou digno mais de ser chamado filho. E ele pensou que o pai não ia o acolher como filho, mas pelo menos como empregado ele vai me dar uma chance. Porque os empregados do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui comendo lavagem. Na casa do meu pai eu vou ter pelo menos a condição de ser servo, empregado. E ele voltou. Mas quando o pai o encontrou pelo caminho, o pai correu ao encontro, abraçou o filho, revestiu com vestes novas, colocou anel no seu dedo, trouxe sandálias novas. O pai não foi buscar saber o que o filho fez. O pai não foi dizer: bem feito, eu disse para você não ir. O pai não quis saber o que ele fez com a herança que recebeu. Essa é a postura de um Deus que vem ao encontro da sua ovelha, e ele simplesmente nos pega nos braços e ele nos traz de volta para ele. E como é bom a gente saber disso, porque às vezes, assim como o filho pródigo, e assim como a ovelha que se perdeu, que ela não consegue voltar, nós também estamos cheios de medos em relação a Deus. Talvez a ideia que nós temos de Deus nos atrapalha muito no processo de volta para casa, de retornar a Ele, porque talvez a ideia que nós temos de Deus é a mesma ideia que nós temos do outro que está do nosso lado. A ideia que nós temos de Deus é a ideia equivocada do outro em relação a mim, e aí eu traduzo em Deus a postura do outro, e por causa disso muitas vezes nós temos um medo danado de voltar para Deus, e muitas vezes nós achamos que não merecemos voltar, que não há lugar no coração dele. Eu sou uma ovelha tão perdida, eu sou uma ovelha tão perdida, que não há mais lugar para mim no redil do Senhor. Talvez essa seja a nossa consciência. Pode ser que a ideia que nós temos na relação espiritual com Deus seja assim, meu irmão, mas hoje o Evangelho nos dá um rumo diferente, ele nos traz uma ideia nova à nossa consciência. Ele é bom, pastor, e você, na condição de ovelha, mesmo que você hoje se olhe como uma ovelha perdida, você não deixou de ser ovelha, você não é menor do que a ovelha que não se perdeu. Aos olhos de Deus é assim que funciona. Eu e você, ovelhas perdidas, não somos menores do que as 99 que ficaram lá no deserto, porque o pastor as deixou para ir atrás daquela que se perdeu. Ou seja, nós também somos importantes. E eu quero dizer para você isso nessa noite: você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. E quero dizer mais ainda para você: Ele te ama exageradamente. Ele te ama exageradamente. Ele não se esqueceu de você. Talvez existam pessoas que desistiu de você. Talvez seu pai tenha desistido de você. Talvez sua mãe tenha desistido de você. Talvez seu esposo, sua esposa, seu irmão, seus amigos. Mas há um consolo nesta palavra, nessa noite, porque Ele está dizendo: pode todos se esquecerem, mas eu não te esqueci. Está escrito no profeta Isaías assim: porventura pode a mãe esquecer o filho que gerou no ventre? Ora,
Mesmo que a mãe que gerou o filho nas suas entranhas venha a esquecer do teu filho, do seu filho, eu não te esqueci. Então é uma palavra forte de Deus para você nessa noite. Ele não esqueceu da sua história. Ele não esqueceu de você. Talvez você hoje esteja como ovelha perdida no deserto, ferida. Pode ser que hoje você diga: Padre, eu sou essa ovelha perdida e eu estou ferido, eu estou ferida, eu não sei mais como voltar. Na verdade, eu não sei nem mais o que faço da minha vida. Eu perdi a direção. Eu criei expectativas nesta busca, mas elas só me trouxeram frustrações. Eu investi tudo de mim, mas hoje eu me encontro numa situação de adoecimento. Além de estar perdido, eu também estou ferido. Talvez hoje seja a sua condição. Você que está aqui, ou você que me acompanha em casa. Talvez hoje a ideia desta ovelha perdida, que o Evangelho fala, ela revela muito você, ela diz muito de você, e ela revela na seguinte dinâmica: é assim que eu estou, uma ovelha perdida, ferida, e eu não sei como voltar. Deixa eu dizer uma coisa: mesmo que você não volte, Ele vai ao teu encontro. Mesmo que você não tenha forças para voltar, mesmo que você não saiba o caminho de volta, Ele vai ao teu encontro, porque Ele deixa as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Eu sou importante para Ele. Eu sou importante para Ele. E quando a gente se permite, o que acontece quando a ovelha escuta a voz do pastor? Ela cria esperança. Ela começa a emitir seu som. Quando ela se vê perdida, ela começa a emitir seu som. O pecado, nesse sentido, produz dentro de nós um som. E é este som que traz o Senhor ao nosso encontro. Ele vem, porque só Ele pode curar as feridas que o pecado deixou em nós. E é bom que nós saibamos disso, meu irmão. Hoje o Senhor, nessa noite, Ele quer nos pegar no colo. Você está cansado? Você está cansada? Você está ferido? Está ferida? Talvez decepcionado com pessoas, ou até mesmo decepcionado com você mesmo. Talvez como ovelha ferida, você hoje olhe para a sua vida e diga: que sentido tem minha vida? Que valor tem minha vida? Pode ser que haja uma angústia na tua alma. Os apelos dos teus sentimentos geram essa angústia. Eu me encontro perdido. Eu não tenho valor. Talvez na condição de ovelha perdida, você até mesmo já tenha se convencido de que você não vale nada. Porque todo mundo já disse que você não vale nada. Porque todo mundo já desistiu de você. Porque todo mundo já perdeu as esperanças. Porque você já decepcionou tantas pessoas. Porque você já feriu tantas pessoas. Mas nós entendemos que tudo isso tem um motivo.
é a condição de estar perdida e ferida como ovelhas. Mas nós temos um pastor que nos encontra e que nos cura. O que uma ovelha ferida precisa? Ser curada. O que uma ovelha ferida precisa? Ser curada. Porque se a ovelha ferida ela não é curada, ela não consegue viver uma relação de cura interior. É preciso, meus irmãos, dizer para ele: eu quero ser curado. Há feridas em você? Há marcas? O tempo deixou impresso em você o quê? Existem dores? Você está machucado? Está decepcionado com tua vida? Pensou até em desistir? Eu não quero mais viver, porque não tem sentido viver assim, perdido, com essa ferida e com essa dor. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, e Ele está dizendo para cada um o quanto Ele ama você, e Ele quer você para Ele. Deus te quer. Talvez você já tenha sido rejeitado por muitas pessoas. Talvez você já tenha sido rejeitado por você mesmo. Mas olha o que é que Ele está dizendo: eu te quero. E você? Qual a resposta que você vai dar para Ele? Você também o quer? Pois Ele está dizendo para você: ei, eu te quero. Mas eu não valo nada, Senhor. Mas eu te quero. Eu sou uma ovelha negra, mas eu te quero. Eu já fiz muitas pessoas sofrerem, mas eu te quero. Eu já machuquei muita gente, mas eu te quero. Eu já destruí a vida de muitas pessoas, e Ele está dizendo mesmo assim: eu te quero. E Ele vai dizer sempre isso: eu quero você. Porque Ele não desistiu de você. Eu te quero. E se você tiver a coragem também de me querer, eu vou fazer de você uma ovelha curada, forte, e uma ovelha completamente nova. Eu vou mudar a sua vida. Se você me quiser, eu vou mudar a sua vida. Se você me deixar, eu vou corrigir todos os erros, todos os fenômenos de dores que se manifestaram até hoje na sua vida. Eu posso ser uma ovelha perdida, eu posso ser uma ovelha ferida, mas eu também posso ser uma ovelha encontrada e uma ovelha curada. Feche os olhos, levante as mãos assim para o alto. Diga: eu, Senhor, eu posso ser uma ovelha curada. Eu posso ser uma ovelha curada. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu não quero mais reproduzir dores. Eu não quero mais reproduzir dores. Eu não quero mais viver à medida das dores. Eu não quero mais viver à medida das dores. Mas eu desejo ser curado. Mas eu desejo ser curado. Eu estou aqui nessa noite. Eu estou aqui nesta noite. E eu preciso ser encontrado. E eu preciso ser encontrado. Eu reconheço. Eu reconheço. Eu sou uma ovelha perdida. Eu sou uma ovelha perdida. Mas compreendi Mas compreendi que eu posso ser uma ovelha que eu posso ser uma encontrada. ovelha Encontrada. encontrada. Coloque a mão no coração. Silencie sua alma. E como Ele diz de uma forma tão bonita nessa noite: ei, ei,
eu estou aqui, eu vim. Você chorou, você emitiu o som, e eu estou aqui. Eu vi o teu choro, eu escutei o teu clamor, eu vi o teu desespero naquelas horas, eu vi você trancado naquele quarto, eu vi você enxugando os olhos no banheiro, você emitiu o som e eu vim, eu estou aqui, e eu seguro agora, e eu te pego nos braços. Mas Senhor, o Senhor não vai brigar comigo? Eu vou te colocar nos meus braços. O que você precisa agora é dos meus braços, e eu te coloco nos meus braços, e eu te curo, eu saro as feridas, eu acalmo a angústia, eu enfaixo as tuas quebraduras, porque eu te amo, e eu vim por causa de ti. Eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. Você é motivo da minha missão. Eu quero te encontrar nessa noite, meu querido filho, minha querida filha. Eu quero encontrar-te por inteiro, e eu quero dizer a você que você pode contar comigo. Eu quero te levantar, eu quero te erguer, eu quero tirar você desse quarto escuro que você se encontra. Eu quero curar essa tristeza que está te matando, esta ansiedade que está te sufocando. Eu quero reconstruir a tua história, eu quero levantar a casa que caiu, eu quero pintar a casa que está velha, eu quero trocar o telhado da casa que está velha. Mas eu estou aqui, e eu preciso apenas que você emita o seu som, para que eu possa entrar no teu cômodo, para que eu possa entrar na tua morada, para que eu possa curar o teu coração. Eu quero ser curado. Você pode agora ficar de pé e levantar as tuas mãos. De olhos fechados, diante do pastor que veio ao teu encontro, vai dizendo para ele, vai dizendo a ele, meu querido, vai dizendo a ele, minha querida, o quanto você esperou por esse momento, o quanto você está se sentindo sozinha. Pode ser que há uma multidão de pessoas à tua volta, mas você está se sentindo sozinha. Diga para ele: Senhor, o Senhor veio ao meu encontro no momento em que eu estava me sentindo tão sozinha, no momento em que eu estava me sentindo tão sozinho. E como está sendo difícil esse momento, Senhor, e como isso tem sido tão doloroso, e como isso tem sido tão perverso. Mas o Senhor veio ao meu encontro, e há esperança agora no meu coração. Há uma esperança que brota dentro de mim. E quantos de nós chegamos aqui nesse lugar assim? Mas agora o Senhor está nos dando uma graça, agora Ele está nos alcançando, agora Ele está nos tocando, e Ele está demonstrando o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com tua história, o quanto Ele tem investido, o quanto Ele também tem esperado. Ele tem esperado por esse momento, o quanto Ele também tem investido, para que você se dê conta de que você precisa voltar para os braços dEle, e diga para Ele: meu querido, eu quero estar em teus braços, eu
quero ser acolhido por Ti, eu quero ser amado, meu Jesus, meu pastor, eu quero ser amado por Ti. Eu quero ser amado por Ti, meu pastor. Eu quero ser amado por Ti, meu Senhor. Só o Senhor sabe como eu estou tão destruído. Só o Senhor sabe como está o meu coração. Que às vezes eu tenho que sorrir para disfarçar. Eu tenho que ser forte para disfarçar. Eu tenho que dar uma de durão para disfarçar. Mas só o Senhor sabe como tem vivido, como está doloroso, Senhor. E quantas vezes eu não tenho forças nenhuma, mas as Tuas forças têm me levantado. Porque há dias em que eu não consigo por mim mesmo me mover, mas a Tua graça tem me segurado. Ele tem segurado na minha mão, Ele tem segurado na tua mão, e Ele diz: eu nunca desisti de você. Eu nunca desisti. Isso tem provocado também em pessoas aqui nessa noite a também olhar com os olhos do Senhor para realidades que você mesmo já desistiu na tua casa. Quantas coisas você desistiu da tua casa? Situações que você disse: não tem mais jeito, eu não movo mais uma palha, porque eu não acredito mais que isso pode ser mudado. Se o Senhor vier, se o Senhor entrar, Ele pode mudar. Se você permitir, Ele pode transformar, porque Ele é infinitamente misericordioso e amoroso. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na solidão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Canta pra Ele, canta essa verdade. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Canta só você. Ele não desiste. Amor tão grande assim. É isso aí, meu irmão.